Amados irmãos, que Deus seja louvado. O nosso coração hoje está feliz, está alegre por estar neste templo sagrado, vestindo este macacão, que é o macacão de trabalho do obreiro eclético, porque apesar de estarmos com as nossas portas fechadas, as portas materiais, deste templo estão fechadas há tanto tempo, mas espiritualmente a Fraternidade Eclética continua o seu trabalho de socorro e de ajuda espiritual. E eu queria dividir com todos os obreiros, com todos que às vezes, como eu também, se sente triste ou com saudade, que voltem para dentro de si o pensamento, que voltem para dentro do seu coração e busquem aqui neste templo, onde as vibrações superiores estão constantemente presentes, trabalhando em prol da humanidade, em socorro de todos nós, e se tornem, e se vistam espiritualmente com o seu macacão de trabalho e se tornem obreiros prontos para enfrentar, para ajudar a espiritualidade nesses tempos difíceis. Então as portas estão fechadas, os trabalhos que costumamos realizar não estão sendo realizados, mas somos obreiros, já fomos convocados, já temos o nosso compromisso e precisamos estar prontos para trabalhar. Nós somos médiuns, intermediários. Então vamos realizar de qualquer forma, é só nos posicionarmos, entrarmos em sintonia com as vibrações divinas presentes no santuário, neste templo, que nós vamos estar realizando também. Hoje nós vamos a mais um capítulo de estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. É o capítulo 108. A leitura é feita, o comentário de Emmanuel, e um pouco do nosso comentário também, porque cabe a nós também essa participação, já que a gente lê, que a gente escuta, ouve o que Emmanuel comentou, cabe um pouco também ao nosso espírito ver o que isso despertou em nós. Porque a cada passo da nossa caminhada, a cada instante, alguma coisa nova desperta, é despertado, graças a Deus em nossa mente e nosso coração. Então vai caber a nós também algum comentário, assim como vai caber aos senhores também, ao ouvir, ao ler, ao procurar, estudar alguma obra espírita, também algum entendimento que chegar no seu momento certo. Antes, porém, nós vamos fazer a nossa prece de abertura. E eu gostaria de dividir com os senhores. Eu estava lendo um livro essa semana, um livro de teologia, e esse livro tem uma parte que fala só sobre oração. E cita algumas frases de Santa Teresa sobre a oração. Estamos vivendo um momento em que a oração, a prece, a oração é muito pedida e ela é muito necessária a todos nós. Se nós não recorremos a esses momentos, parece que fica insuportável o dia a dia. Então Santa Teresa fala, é citado nesse livro, que ela fala o seguinte: a oração é a elevação da mente a Deus. Então eu estou aqui, eu estou encarnada, mas aquele momento de oração eu estou elevando a minha mente até o meu Criador, até Deus, meu Pai. E ela fala também que a única ambição daquele que ora é trabalhar com ardor para tornar a sua vontade conforme a vontade de Deus. Então façamos agora esse instante de elevação da nossa mente a Deus, nosso Pai. Senhor Jesus, Divino Pastor, estamos aqui reunidos para mais uma atividade e em Teu santo nome vamos realizar. Como é importante momentos como estes em nossas vidas, em que podemos
entrar em contato com a sua palavra, com os seus ensinamentos, conhecendo mais, confiando mais, aumentando a nossa fé, a coragem, a decisão de viver os seus santos ensinamentos. Pedimos a vossa bênção, hoje e sempre, que assim seja. Então agora nós vamos à leitura do livro. Capítulo 108, Reencarnação. Antes, porém, vamos falar sobre a palavra reencarnação. Se nós procurarmos nos livros espíritas ou na internet, onde quisermos procurar, sobre a história, sobre a etimologia da palavra reencarnação, o que for, procurarmos sobre reencarnação, nós vamos ver que a crença na reencarnação ela é muito antiga, tão antiga quanto a história do homem. Ela não começou com o espiritismo, ela não começou com o cristianismo, ela começou antes de Cristo. Os povos egípcios, os hebreus, os gregos, budistas, hinduístas, nomes como Pitágoras, né? Filósofo e matemático, Sócrates, Platão. Então eles acreditavam na crença, né? Acreditavam na reencarnação e mais, que a reencarnação era a possibilidade do espírito, ao estar preso ao corpo físico, ao espírito estar na matéria, né? Ele tinha a possibilidade de desenvolver virtudes. Então era a oportunidade para o espírito de desenvolver virtudes. Então a reencarnação já era, né, uma crença vivida há muito, muito tempo atrás, desde o início da humanidade. Então vamos ver, o capítulo começa com um versículo da Bíblia e depois vem o que Emmanuel fala sobre esse versículo. Vamos ao versículo da Bíblia, Mateus, capítulo 18, versículo 8. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, lançado no fogo eterno. Emmanuel começa a falar sobre esse versículo. Unicamente, a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento, do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. Quando ele diz aqui a uma sociedade estagnada, quase morta, ele está se referindo a uma sociedade ainda muito presa ao materialismo, a uma sociedade um pouco menos espiritualizada, né? Então, a linguagem usada, como em outras passagens também, necessária ainda àquele nível em que se encontrava a humanidade. Assim como hoje a linguagem vai sendo usada ao nível em que nós nos encontramos. A partir do momento em que evoluirmos, outros campos vão se abrindo, outra linguagem vai sendo usada conosco. Bem, então vejam bem, a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Emmanuel começou falando. Sabemos que os renascimentos, eles se fazem de acordo com a lei do karma. E o que é a lei do karma? O conjunto de todas as ações e as suas consequências, certo? Então, a minha ação boa tem uma consequência, a minha ação ruim também tem uma consequência. Então, o conjunto de todas as ações do espírito, do meu espírito,
tem suas consequências. Teve suas consequências e vai continuar tendo, até que eu entenda e não consiga sair dessa lei, consiga cumprir essa lei plenamente e não errar mais. Então, a lei do karma tem suas consequências, todas as minhas ações têm suas consequências e todos os renascimentos estão presos a partir disso daí. Não só presos a isso, mas presos a partir disso daí. Porque Deus criou os espíritos todos iguais, todos partindo de um ponto único. Então, Deus nos criou iguais, simples, ignorantes, no sentido de primitivos, só que nós sempre tivemos essa vontade de evoluir, sempre essa busca de aperfeiçoamento, essa busca da felicidade, de caminhar, de ir à frente. E nessa busca, nesse caminho, nós fomos fazendo as nossas escolhas. Então eu fui seguindo um caminho para cá, um caminho para lá, um caminho para cá, um caminho para lá. E a cada escolha que eu fiz, eu respondo por essa escolha. Eu respondo. Então eu crio toda essa história. Ninguém criou para mim. Eu, irmã Clorinda, criei essa história. Eu fui criada igual a todos os outros espíritos. E o meu caminho sempre foi, essa força sempre foi traçar esse caminho e chegar até Deus. Né? Eu sou filha dele. Então eu fui criada e o meu caminho todinho, e sou impulsionada para chegar até ele. Mas durante esse caminho, eu fui tomando certos atalhos, ou fui parando, voltando jamais, às vezes parando, e depois retornando a caminhar. Né? Então os renascimentos estão presos a essa lei do karma. Vamos continuar a ver o que diz Emmanuel, e a gente vai depois continuar conversando. No 4º parágrafo a gente continua a leitura. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, como eu falei no início, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Né? Então, referia-se à vida eterna. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Então, Emmanuel diz aqui que ele fala aqui com a gente sobre esses renascimentos dolorosos como um pedido do meu espírito. Digamos, comentei há pouco que o espírito ele não volta, ele não retorna nessa caminhada. Às vezes ele pode ficar parado um certo tempo, insistindo num determinado caminho que não é certo. A partir do momento em que eu me arrependo, esse arrependimento é o início da minha marcha. Eu começo a caminhar novamente, né? Eu me arrependi, eu começo a caminhar novamente, mas eu vou precisar harmonizar tudo aquilo que eu causei de desarmonia. Eu vou precisar expurgar, eu vou precisar fazer uma limpeza vibratória, né? Naquilo em que eu me atrapalhei, naquilo que estava me fazendo ficar parado. Então, o arrependimento é o início, sim, de eu começar a caminhar novamente. Mas eu não me arrependo e começo a andar, eu me arrependo e preciso fazer essa limpeza vibratória. Então, às vezes,
no processo reencarnatório, antes de reencarnar, fazemos um compromisso e pedimos certas características, passar por certas situações, como refazimento, como expurgo, porque sabemos que precisamos dar conta daquele ponto, daquela questão em si. Então, um processo reencarnatório, ele tem muitos fatores. Não podemos falar que é castigo, que são dívidas do passado. Nem tudo são dívidas do passado. Às vezes são compromissos do nosso ser, do nosso eu. Antes de encarnar, eu me comprometi, porque o meu verdadeiro eu, o meu ser, sabe que eu preciso de cumprir aquilo. Então, eu me comprometi com a espiritualidade a cumprir. Então, é um compromisso. Ou, às vezes, são culpas mesmo que precisam ser resgatadas. O que importa de tudo isso daí, vários fatores entram nesse processo reencarnatório. Mas duas leis a gente conhece bem. A lei da evolução, que lá desde o início nos impele a seguir em frente, a buscar essa felicidade, essa busca que a gente às vezes não sabe o que está faltando, a gente está procurando a verdade, a gente está procurando a luz, a gente está procurando a felicidade. E a lei do karma, porque nós fizemos as escolhas, nós, através do livre-arbítrio, tomamos determinados caminhos. Então, dentre todos os fatores, nós temos a lei da evolução e a lei do karma, determinando esses renascimentos. Não temos um Deus impiedoso, que castiga, que arranca a perna, ou que manda cortar a perna e o braço, ou que manda... Não temos isso, que manda sofrer, que traz sofrimento, que traz padecimentos. Não temos nada disso. Ao contrário, Ele criou e Ele está nos esperando. E ao longo do caminho, Ele só ajuda, Ele só espera, Ele só aguarda que nós, através dos nossos passos, alcancemos essa consciência, através das nossas escolhas, né? Por isso que conhecê-lo, traz essa confiança, traz essa fé, traz essa coragem, traz essa força, né? E não pensar que Ele castiga, que não tem como existir mais esse pensamento. Nesse livro mesmo, Caminho, Verdade e Vida, no outro capítulo, tem uma parte do Evangelho, acho que é de Apocalipse, que fala: nada temas das coisas que hás de padecer. Jesus fala: nada temas das coisas que hás de padecer. Então, fé, confiança, porque Deus não existe para distribuir sofrimento, para distribuir padecimento, para distribuir nada disso. Como Pai e Criador, Ele corrige, Ele indica, Ele dá o caminho, né? E essa corrigenda, como Emmanuel fala, aperfeiçoa, vai nos guiando, vai nos mostrando o caminho certo. Vamos continuar. Parágrafo 6, sexto parágrafo. Quanto à imagem do fogo eterno. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque, enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo por 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como um fogo material, que existirá na terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Então vejamos, o fogo eterno não é mais aquela imagem do inferno, de fornalhas, de torturas, de castigo, de um Deus impiedoso. Não é mais essa imagem. O sofrimento, a dor, a infelicidade é uma prova uma demonstração da imperfeição, da minha imperfeição, de que eu preciso, da minha necessidade de trabalhar as virtudes. Não que não dói, não que é claro que dói, é claro que é difícil, mas é uma necessidade
de trabalhar as virtudes. É uma prova da nossa imperfeição. Quando tudo isso passar, quando formos um outro tipo de mundo, um outro tipo de planeta, com uma outra evolução, não vai existir o sofrimento, não vai existir a dor, porque já trabalhamos todas as imperfeições, já praticamos todas as virtudes. Então, não temos como pensar mais nisso, e Emmanuel fala nesse sentido exato, de fornalhas, de castigos e de torturas. E ele fala que o arrepender-se é o primeiro passo para a gente começar a trilhar, voltar a trilhar esse caminho. Mas que o sofrimento e a dor chamam e estimulam o espírito a voltar a caminhar, né? Mostra os caminhos para que ele volte a caminhar, para que ele não se perca, para que eu não fique parada. Ainda sobre a dor, lendo um livro do nosso mestre, venerável mestre Yokanã, o Cristianismo Reúne e Não Divide, ele traz várias palestras, vários discursos do nosso mestre no início da fraternidade. Então, em 1946, 1950, né, quando ele era chamado para fazer palestras ou discursos no Rio de Janeiro, Petrópolis, São Paulo, em vários lugares. Então, esse livro traz esses discursos, essas palestras. E eu trouxe alguns trechos para dividir com os senhores. Não é uma palestra inteira, não é um texto inteiro. Eu fui pegando trechos dessas palestras. E, como eu falei, são do início da fraternidade, né? De 1946, 1950. E eles nos cabem também hoje, mas por que será, né? Ou mesma coisa quando a gente vê algumas outras mensagens ou lê alguma coisa do Evangelho, porque as lições ainda não foram aprendidas, talvez. Então as coisas precisam ainda, né? A gente ouve e alguma coisa que a gente vê do passado parece que cabe para hoje, porque as lições estão aí, mas a gente está com a oportunidade de aprender. Graças a Deus, com a reencarnação é uma nova oportunidade de aprender as lições, de praticar as virtudes, de se afastar das imperfeições. Então vamos ver o que escreveu o nosso mestre, o que disse nosso mestre naquela época, né? E que está escrito no livro. A atitude de mentalidade do nosso mundo, em face do fenômeno da dor, é de defesa e de revolta. O homem oscila entre dois mundos, o mundo animal, interior, que ensina, faz nascer, viver, procriar e morrer, que significa também força bruta, triunfo incondicional do mais forte, e o mundo superior, anunciado pelo Evangelho do Senhor, a Boa Nova, que é a mais iluminada centelha da maior evolução espiritual do nosso planeta. A hora presente é de transição cíclica e criações espirituais. Nas grandes horas, somente a mão de Deus nos dirige, e posso afirmar-vos que ela agora nos norteia como nos tempos memoráveis das maiores criações. É necessário que selemos o nosso compromisso, todos os religiosos, todos os trabalhadores decididos ao desarmamento, para que, em verdade, haja amor em nossos corações. Por mais que insistam os homens em viver desunidos em suas relações, a dor se encarrega dessa união. Não resta dúvida que o melhor caminho a seguir é entregarmos-nos de braços abertos uns aos outros e combatermos nossas indiferenças e o nosso pouco entusiasmo pela obra a ser vivida.
Ainda um pouco mais à frente, em outra mensagem, ele fala sobre reencarnação o seguinte: a doutrina eclética toma por báculo significa bastão, né? Então o apoio da doutrina eclética, a doutrina eclética toma por báculo o sentido moral das reencarnações. Então esta reencarnação minha, eu preciso muito avaliar esse sentido, acima de tudo. Bem, amados irmãos, encerro aqui com as palavras do nosso mestre Yokanam, né, que às sextas-feiras comumente fazia. Não participei de nenhuma dessas aulas, mas fazia, né, a mesa de Kardec as suas aulas, as suas palestras. Então trouxe as palavras dele para que matássemos um pouco essa saudade. Vamos fazer então o nosso encerramento, a nossa prece de encerramento, e eu vou falar algumas palavras também de Santa Teresa, com quem tive o contato, né, a leitura sobre ela nessa semana. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa. A paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta. Só Deus basta. E para nosso encerramento, eu vou solicitar que façamos todos um instante de silêncio, porque nesse instante de silêncio vamos levar tudo que está em nossa mente, em nosso coração, aos pés de Nossa Senhora, para que ela acolha e para que ela interceda a nós junto a seu Filho. Então vamos levar nesse momento as nossas preocupações, as nossas angústias, mas também os nossos agradecimentos pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade recebida dos esclarecimentos trazidos pelo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos um minuto, irmãos, de silêncio e oração, súplica e agradecimento agora. Que Deus seja louvado.